Olá, eu sou a professora Suzana Luz, professora de redação, e venho comentar aqui com vocês o tema de redação da minha turma de quinta-feira à noite, em que eles vão ter que falar sobre os impactos da telemedicina no contexto brasileiro. Primeiro eu quero esclarecer para vocês o que seria essa telemedicina, que diz respeito à tecnologia que é utilizada para, à distância, atender pacientes e até mesmo realizar cirurgias complexas. Esse mês de fevereiro de 2019, houve um grande debate sobre isso, porque o Conselho Nacional de Medicina, ele aprovou uma resolução eu vou colar aqui, número 2227, de 2018, em que ele regulamentava os artigos, as normativas a respeito desse tipo de atendimento. E isso aconteceu na primeira dezena do mês, e logo depois, no dia 22, houve uma revogação, porque o Conselho Federal sentiu que os conselhos estaduais, regionais, tiveram uma certa aversão a alguns elementos que estavam ali presentes. Então, na verdade, nós estamos discutindo um assunto que não está ainda muito bem normatizado, mas que vai ser, né? Por quê? Porque atende muitos interesses políticos, empresariais, enfim, de muitas pessoas que estão envolvidas nesse debate. Antes de tecer qualquer consideração, eu gostaria de mencionar algumas obras literárias que os alunos poderiam ter usado. Um exemplo seria a obra Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, em que ele trabalha exatamente a comercialização da medicina, né? A medicina como um produto a ser explorado, um produto a ser vendido, e não como uma forma de honrar aquilo que os médicos juram no dia de sua formatura, né? Eles fazem o juramento de Hipócrates. Então, ele vai explorar exatamente no enredo essa situação. Nós também temos o livro O Alienista, de Machado de Assis, em que ele mostra as situações dos hospitais psiquiátricos e a forma com que, não a situação dos hospitais, mas ele coloca uma situação de atendimento psiquiátrico bem desumana, né? E também no ano passado a gente explorou, nós trabalhamos com o romance A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, em que ela colocava lá um momento em que Macabé ia ao médico, e o narrador dizia, né, que o médico não gostava de ser médico, não gostava de atender pessoas pobres, que ele sonhava com um dia que ele não tivesse mais que fazer aquilo. E é interessante porque ele perde 2 ou 3 vezes a paciência com a Macabé, que era uma pessoa humilde. E tempos atrás a gente viu também, né, um médico que começou a tirar sarro do paciente, porque o paciente era humilde e as pessoas não falam os termos, né? Na medicina, muitas vezes o médico vê o paciente falando: eu tô com dor no meu figo, ao invés de fígado, né? Eu vim fazer um exame da próstata, ao invés de próstata. Então, se o médico não tiver compaixão, se ele não entender em que país ele está, muitas vezes ele desrespeita essa pessoa. Bom, então o aluno teria aí pelo menos 3 obras que eu me lembro, né? Que ele poderia usar como recurso argumentativo dentro do texto. Quando a gente fala em impactos, porque esse que é o tema, são os impactos da telemedicina na sociedade brasileira, nós podemos optar em falar que os impactos serão positivos ou que os impactos serão negativos. Se eu for para o rumo de que os impactos vão ser positivos, eu vou ter que fundar a minha tese em torno disso. Se eu falar que os impactos serão negativos, eu também terei que fundar a minha tese em torno disso. Então, como que o impacto da telemedicina poderia ser positivo, né? Qual impacto positivo a telemedicina traria para a sociedade brasileira? Estamos falando do contexto brasileiro. Acelerar os processos. Então, se eu tenho hoje um laudo, eu passaria com mais facilidade para o médico esse laudo. Não só eu passaria, mas, por exemplo, a máquina que realizaria um exame, ela já transmitiria ao vivo ou automaticamente para o médico solicitante aquele resultado, né? Assim que o médico fizesse um laudo, ele já passaria automaticamente para o médico solicitante aquele resultado. Então, a aceleração do processo seria um desses impactos positivos
que a telemedicina pode trazer para a coletividade. Também promover a acessibilidade daquelas pessoas que moram em áreas rurais, em áreas restritas, em áreas que só se chega com helicóptero ou depois de ter trafegado quanto tempo em estradas de chão, atoleiros, né? Então, de repente, é aquela pessoa que está ali colocada numa área mais restrita, ela teria acesso, de repente, a um médico em São Paulo, a uma consulta, ao invés de eu estar na frente do médico e ele me tocar, ele poderia promover uma consulta online, em que ele vai me atender e eu vou fazer os pagamentos da forma também online devida, né? O compartilhamento de informações também seria um impacto muito positivo, porque talvez eu não tenha um exame tão especializado na cidade em que eu vivo, mas eu posso me dirigir até uma cidade, fazer um exame e posteriormente isso ser remetido para o meu médico aqui na cidade em que eu moro, né? Então, essa comunicação mais ágil, esse atendimento que não precisa ser no próprio local, tudo isso seria impacto positivo. A telemedicina pode promover treinamentos para profissionais já formados, mas no sentido deles se aperfeiçoarem. Por quê? Porque dispõe de canais que permitem isso. Por outro lado, se o aluno optar em falar que os impactos seriam negativos, ele poderia falar, então, que quem é que vai ter acesso a essa telemedicina, que é algo assim tão moderno, né, tão avante, seriam as pessoas que têm dinheiro, seriam as pessoas que podem pagar por isso. Então, nós já temos um sistema público de saúde falido, não adianta alguém vir falar diferente, falido. Eu estive nos últimos 15 dias no pronto-socorro de uma cidade, aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, dá dó de ver os profissionais, as condições com que eles trabalham, a população cresce, os problemas aumentam e você vê ali os pacientes em macas, sem atendimento, com poucos médicos, e isso se estende Brasil afora, estão aí as reportagens, estão aí os documentários mostrando isso. Será que dentro desse sistema, em que não há nem luvas para os profissionais trabalharem, nós vamos ter o alcance da telemedicina para as pessoas de baixa renda, as pessoas que têm que se submeter a hospitais públicos? Então, vocês que respondam aí, né? Se vocês forem otimistas, podem responder que sim. Eu não estou aqui para cercear a opinião de ninguém, mas é algo preocupante mesmo. Então, a marginalização poderia ser acentuada, isso para quem vai trabalhar com a tese dizendo que os impactos não seriam positivos, que eles seriam negativos, né? Nós teríamos também uma desumanização do atendimento, né? Então, você já não está ali na frente do profissional médico, ele não está entendendo as condições. Eu fico imaginando assim, a revista Veja publicou lá uma foto, né, de um robô. Ele vai andando pelo hospital e ali está o médico numa câmera observando o hospital. Tudo bem, essa câmera está verificando o cheiro do lugar, a temperatura, né? Esses dias atrás eu fui no pronto-socorro aqui da minha cidade, fora do pronto-socorro estava 38 graus e dentro do pronto-socorro não tinha ar-condicionado. Então vocês imaginam como que devia estar a situação ali, né? Imagina então se aquele robozinho que vai passando, se ele consegue captar essa essência que tem num lugar, que tem num pronto-socorro, num hospital, né? Ele não vai tocar o paciente, ele não vai estar ali envolvido na mesma situação que o paciente. Então, esse seria um impacto negativo. Segundo os críticos, a telemedicina poderia promover um índice maior de erros, exatamente porque talvez o médico não tenha acesso a todas as informações necessárias, não esteja ali em loco verificando o que realmente está acontecendo com o paciente. Então isso poderia aumentar ainda mais a incidência de erro médico, de erro provocado pelo próprio hospital ou pelo funcionário que está lidando ali com aquela situação de atendimento. Então, é óbvio que como é uma dissertação argumentativa, o aluno não pode ficar apenas expondo o lado negativo e positivo como eu estou fazendo. O que eu estou dizendo é que o aluno teria que optar por um ou por outro. Entendem? Então, ele indo para um lado ou por um outro, ele teria que colocar propostas interventivas do mesmo jeito. Então, eu vou sugerir algumas, né, que o aluno poderia ter colocado, e claro, os alunos têm uma riqueza muito grande de informação,
eu tenho certeza que eles vão me surpreender com propostas até mais interessantes que as minhas. Espero, hein, pessoal? Então, a promoção de um debate mais amplo com a sociedade, e como eu falei no começo, o Conselho Federal de Medicina, ele acabou se surpreendendo aí com relações negativas por parte de alguns setores, algumas pessoas, quando a resolução foi colocada realmente em andamento, né? Então, abrir mais para o debate, fazer audiências públicas, seria bem interessante colocar como proposta interventiva. Que a telemedicina, para quem for defender a favor, falar que o impacto é positivo, né? Que ela realmente não apenas preste atendimento aos pacientes, mas também essa telemedicina preste atendimento aos funcionários, aos gestores, aos médicos, a todos os envolvidos, aproveitando, né, de um sistema de comunicação maior que seria implementado pela telemedicina. Também a construção de planos e metas é uma boa proposta interventiva, porque se o aluno for defender que ela é positiva, ela teria que se estender para outros setores, para outras regiões, não atender apenas hospitais particulares, clínicas particulares, mas também se estender para as camadas mais baixas da população, nos seus postinhos de saúde, em suas policlínicas, em suas UPAs, né? Então, o aluno teria que propor isso, né? Que houvesse a possibilidade de treinamento, houvesse a possibilidade de construção de um plano de metas a longo, médio e curto prazo, para que essas novidades fossem inseridas gradualmente no corpo social, especialmente nas áreas mais carentes da população, né? E também eles poderiam propor, tanto aqueles que vão falar contra como aqueles que vão falar favorável ao projeto de telemedicina, os alunos poderiam propor aí constantes avaliações. Então, assim como a população às vezes é consultada sobre o tipo de serviço, a telemedicina também teria que ser reavaliada, verificar se realmente ela atende aos propósitos quando ela foi colocada ou não, né? E eu espero que vocês tenham gostado do tema. Não acho que vai ser um tema difícil para os alunos, porque nós acabamos de fazer redação sobre a tecnologia no Brasil, sobre ciência e tecnologia no Brasil, e acredito que vocês vão se dar muito bem nesse tema, e é o que a gente torce, o professor quer que os alunos se deem bem. Tá bom? Um grande abraço da professora Suzana Luz.